Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Então, eu estou passando aqui nesse momento para deixar uma palavrinha. Gostaria de falar a respeito da palavra do Senhor. Deus tem tocado no coração. Eu quero deixar para os irmãos que estão ouvindo agora. A palavra é lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. A palavra vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bom, aqui está dizendo que no começo de toda a criação, antes dos céus existirem, antes da terra existir, antes dos anjos existirem, antes de até mesmo a eternidade existir. Aqui vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas quem que é esse Verbo? Verbo aqui está falando em Jesus Cristo, o meu Senhor e o teu Salvador. Está falando que ele estava no princípio, no começo de tudo. Ele estava com Deus. E ele também era Deus. Só que muitos ali não conheciam Jesus. Os anjos não conheciam, Lúcifer não conhecia Jesus. Ele estava junto com Deus, ele era a essência de Deus. E vai falar no versículo número 2, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem nada dele, nada do que tem se fez. Ou seja, se nós temos os pássaros, nós temos as plantas, nós temos o oxigênio, o ar que nós respiramos, se nós temos os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo, enfim, tudo que tem hoje no planeta Terra, no mundo, foi feito por ele. Agora você sabe a importância do que eu e você nós temos. Existem muitos planetas, mas em outros planetas não tem vida. A ciência pode procurar, mas nunca vai conseguir achar vida nos planetas. Mas no planeta Terra tem. Sabe por quê? O planeta Terra tem a atmosfera. O planeta Terra tem um sol que também não queima. E também não é tão longe do sol para que não congele. Estranho isso, né? Engraçado. O nosso planeta Terra não está tão perto do sol para que não queime tudo. E também não está tão longe do sol. Então, você está num planeta Terra não é por um acidente nem por um acaso, mas porque Deus, ele planejou tudo desde o começo. Tudo desde o começo. E vai dizer que Jesus, o Verbo, ele veio na Terra como luz, mas as trevas não reconheceram. Pessoas não quiseram reconhecer, de dar o título daquele homem humilde, aquele homem pobre, aquele homem que andava com o pecador, que andava com as prostitutas. Os fariseus, os religiosos daquela época não deram o título merecido de Jesus. Até chamaram ele de falso profeta, mentiroso, chamaram ele de comilão, beberão. Falaram que ele era o próprio Satanás. Não reconheceram. Sabe por quê? As trevas não reconheceram a luz. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para você que está me acompanhando. Jesus, ele te colocou no mundo, te colocou nesta cidade,
não foi por acaso, porque tem algo contigo, um projeto. E sabe quem foi a luz deste mundo? Jesus. E quando ele morre, o Espírito Santo desce. E quando você aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, quando você resolveu nascer de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. E ele faz morada. Ele te deixa melhor a cada dia. E sabe de uma coisa? Aquelas trevas que você estava no começo foram embora. Porque Jesus, que é a luz, está dentro de ti. Eu não sei qual que é o problema, qual que é a dificuldade, algo emocional que tu tem passado essa semana, ou quem sabe até esse final de semana. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua casa, a tua família. Mas eu tenho uma coisa para te falar. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ou seja, quando você acha que tua dor está começando, o teu problema está começando, lembra que antes desse problema existir, Deus existe antes dele. Jesus, ele está na situação da tua vida. Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai te deixar perecer. Ele vai te dar força para tu vencer essa tempestade, esse problema que está acontecendo contigo na tua casa. Ele vai te dar força porque ele é luz. E onde a luz habita, as trevas têm que bater em retirada. Eu quero que você reflita que desde o princípio Deus está no controle de toda situação. Não se desespera, não fica dizendo que Deus te abandonou, que Deus não te ouve mais. Ele te ouve sim, meu irmão, minha irmã. Ele está contigo. Quem sabe você está muito corrido. Quem sabe você está para lá e para cá. E você não está ouvindo a voz do Senhor. Você não está ouvindo a voz dele. Quem sabe você não está parando para ter tempo. Mas Deus está te falando essa noite. Eu estou no começo, eu estou no controle. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última letra do alfabeto grego. Sabe o que quer dizer isso? Eu sou o Alfa. Eu sou o começo da tua alegria. Eu sou o começo da tua bonança. Eu sou o começo dos teus dias melhores. Eu sou o começo dessa felicidade que vai chegar. Eu sou o Ômega, Jesus falou. Ômega, última letra. Ele está dizendo assim, eu vou fazer chegar o fim dessa tristeza. Eu vou fazer chegar o fim desta lágrima. Eu vou fazer chegar o fim desta depressão, desse problema emocional, tudo que tu está passando. Apenas, meu irmão, minha irmã, creia no poder de Jesus. Que Deus venha abençoar a tua semana, que Deus venha fazer o projeto que Ele tem na tua vida e que você venha parar para ouvir a voz dEle. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio e no começo de tudo. Então, boa semana, que Deus possa te abençoar em nome do nosso Mestre Jesus Cristo.